Apocalipse, capítulo 14, versos 6 ao 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Queridos, a própria missão e a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão entrelaçadas, conectadas, profundamente relacionadas com o texto que nós acabamos de ler. Eu ainda me arriscaria a dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia existe justamente para cumprir a missão que está contida nessa mensagem. Você sabe que Apocalipse 14 nos apresenta a mensagem dos três anjos. Nós lemos aqui apenas a primeira mensagem angélica. E eu volto a repetir que a razão, o motivo pelo qual existimos como Igreja Adventista do Sétimo Dia é justamente proclamar, anunciar, viver com poder e autoridade a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. A mensagem do primeiro anjo que lemos poderia ser resumida em três imperativos, três ordens que Deus dá como uma resposta de amor a todos aqueles que aceitam a primeira mensagem angélica. E os três imperativos são: temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Nessa ocasião, eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre o segundo imperativo da mensagem do primeiro anjo, que é o dar glórias a Deus, o dar-lhe glória. E é muito importante meditarmos sobre esse tema, porque na nossa época há uma confusão muito grande sobre esse assunto. O evangelicalismo brasileiro, especificamente falando, tem confundido, e eu diria talvez até banalizado essa expressão bíblica. Muitos imaginam que dar glórias a Deus é expressarmos isso apenas com os lábios, dizer glória a Deus, e não há nada de errado com isso. Entretanto, nós veremos hoje, através dessa reflexão, que dar glórias a Deus ou glorificar a Deus tem um sentido muito mais profundo, muito mais solene, e eu diria até muito mais aguardado pelo universo para que se cumpra no seio da igreja, na minha e na sua vida. Então, enquanto alguns confundem esse tema, nós precisamos entendê-lo biblicamente falando, para saber o que o Senhor espera de nós nessa resposta, neste imperativo da primeira mensagem angélica, onde ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Vale a pena ressaltar que essa expressão, dar glórias a Deus ou glorificar a Deus, não está contida exclusivamente na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. Nós poderíamos aqui navegar, viajar, buscar, pesquisar muitas outras passagens bíblicas onde encontraríamos esta expressão. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, um texto muito conhecido, talvez de todos que estamos aqui, onde nos diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu acho fantástica essa passagem, porque ela ressalta, enfatiza a importância de fazermos tudo na nossa vida para a glória de Deus. Quer compramos, quer vistamos, quer comamos, assistindo, indo, enfim, devemos viver para a glória de Deus. Uma outra passagem que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, onde o apóstolo Paulo desenvolve o que eu tenho chamado de uma teologia do corpo. Na época onde muitos dizem meu corpo, minhas regras, que eu tenho autonomia sobre a minha vida,
faço o que quiser com o meu corpo. Muitos pensam que não precisarão prestar contas a Deus do que fizeram com a sua vida e entendem que podem praticar sexo antes de se casar, sexo com várias pessoas, sexo com pessoas que compartilham da sua mesma identidade sexual. Enfim, queridos, o apóstolo Paulo diz em Coríntios, capítulo 6, verso 20: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Deus precisa ser glorificado no nosso corpo. O nosso corpo deve ser um objeto de glorificação ao nome de Deus. Uma última passagem está lá em Romanos, capítulo 11, verso 36. É uma passagem que eu gosto muito. É o final, é a conclusão da primeira metade da teologia do apóstolo Paulo sobre justificação pela fé no livro de Romanos. E ele conclui esta parte da epístola dizendo: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É uma passagem muito bonita, muito profunda, onde diz que absolutamente tudo o que fazemos, o que somos, que pretendemos ser, na nossa vida, devemos devotar isso tudo a Deus, e não apenas aqui nessa vida, mas na vida eterna. Eu não sei quantos conhecem, mas no Catecismo de Westminster, Deus me deu, inclusive, o privilégio de ficar hospedado nessa região da Inglaterra no ano de 2019 com a minha esposa, quando fomos cumprir uma missão de pregar numa igreja adventista do sétimo dia nesse país. Ficamos hospedados ali e conhecemos a famosa Abadia de Westminster, onde foi proclamada a confissão de fé dos puritanos, o Catecismo de Westminster, que é, inclusive, seguido pela Igreja Presbiteriana até os dias de hoje. E, embora é lógico que nós, como adventistas, não concordemos com tudo que está no Catecismo de Westminster, mas a primeira pauta, o primeiro elemento desse catecismo, eu concordo absolutamente com ele, onde ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. O objetivo principal do homem, a razão de existirmos, o propósito pelo qual vivemos como indivíduos e igrejas é glorificar o nome de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Inclusive, o próprio manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seguindo essa mesma linha de raciocínio, lá na página 22, o manual de 2015, diz assim, preste muita atenção: Cristo, como a cabeça da igreja e o seu Senhor, tem profundo amor pelos membros do seu corpo. Ele deve ser glorificado na igreja. E aí cita uma passagem de Efésios, capítulo 3, versículo 21. Você entendeu que a conclusão dessa frase nos diz, no manual da Igreja Adventista, que Jesus deve, é um dever da igreja, é obrigação da igreja, é um imperativo de Deus sobre a igreja, que devemos glorificá-lo. Queridos, eu vou me arriscar a dizer algo aqui para vocês, que eu acredito que está, de alguma forma, contido no raciocínio do manual da igreja. E não só no manual da igreja, mas na própria palavra de Deus. Antes de cumprirmos a nossa missão de pregar o evangelho, antes de cumprirmos o nosso propósito de salvar pecadores que estão condenados ao lago de fogo, nós temos uma razão especial pela qual existimos. O primeiro dever da igreja, o primeiro dever de um crente é viver para a glória de Deus. Nós só cumpriremos a nossa missão genuinamente. Só cumpriremos o nosso propósito de salvar e arrebatar pecadores das mãos de Satanás se, em primeiro lugar na nossa vida, entendermos que existimos para a glória de Deus. É por isso que tem muito pregador hoje, muitas pessoas hoje, muitos cristãos e até adventistas hoje deturpando, distorcendo a pregação do evangelho.
mal interpretando os propósitos missionários da igreja, adaptando a igreja àquilo que essa geração caída e corrupta deseja, porque não entendem que antes da pregação vem o ato de vivermos para a glória de Deus. Esta é a razão principal, o alfa e o ômega pelo qual existimos. Introduzido o tema, nós precisamos, então, compreender que este imperativo ele se cumprirá de maneira absoluta, e eu quero crer que, em nome de Jesus, na nossa geração. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1, é um texto muito conhecido também por todos nós, diz que chegará um momento em que, no cenário profético, toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Você já conseguiu imaginar, queridos, o que é a terra inteira iluminada pela glória de Deus? E isso acontecerá através da igreja nessa geração. Não há tecnologia capaz de imitar algo dessa natureza. Nós veremos na nossa época pessoas sendo atraídas para a igreja, atraídas pela pregação, não por pregadores famosos, não por música boa, mas por verem na vida da igreja a glória de Deus sendo refletido. Louvado seja o Senhor. Tem sido a minha oração, inclusive, queridos. Eu tenho dito a Deus, Senhor, se o Senhor não permitir que eu esteja vivo para ver Jesus voltar, me permita ao menos viver para não apenas ver, mas para na minha vida cumprir estas palavras. Ellen White diz no livro O Grande Conflito, uma das profecias mais belas no meu ponto de vista, que servos de Deus irão de um lugar ao outro do planeta Terra, operando curas, sinais e maravilhas, e que a glória de Deus será refletida na face deles. Diz ela assim: servos de Deus, com o rosto iluminado e resplandecendo de santa consagração, irão de um lugar até o outro, operando curas, milagres e maravilhas, e milhares de pessoas se converterão num único dia. Aleluia, queridos! Louvado seja Deus! Olha que profecia maravilhosa! Milhares de pessoas se convertendo em um único dia por verem na face dos filhos de Deus a glória dele, a glória do Senhor resplandecendo. E aí, queridos, eu quero agora convidar você para nós entendermos um pouco melhor na prática o que seria a glória do Senhor. É muito importante que deixemos a Bíblia definir isso. Porque, se bem é certo que a primeira mensagem angélica nos diz que é um dever nosso dar glórias a Deus, eu faço a seguinte questão: mas acaso nós temos glória para dar a Deus? Existe glória na nossa vida para entregarmos ao Senhor? É claro que não. Diz a Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, depois do pecado, nenhum ser humano tem glória absolutamente nenhuma para dar ao Senhor. Então, a pergunta é a seguinte: se eu não tenho glória para dar a Deus, como seria possível cumprir este dever, essa obrigação da igreja? E aí nós temos que entender, em primeiro lugar, o que é, portanto, a glória de Deus. E eu quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Abra aí a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 33. E nós vamos meditar nos versículos 18 e 19. E aí depois vamos saltar para o capítulo 34. Êxodo, capítulo 33, versos 18 e 19, diz assim: então ele, falando de Moisés, disse: rogo-te, agora Moisés conversando com o Senhor, que me mostres a tua glória. Antes de seguirmos, apenas uma contextualização rápida. Olha que pergunta audaciosa de Moisés. Você já pediu isso para Deus? Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, me mostre a tua glória. E esse pedido de Moisés está contextualizado em uma experiência muito significativa para nós.
O povo acabara de adorar o bezerro de ouro. O povo tinha acabado de cometer o pecado da idolatria. Se rebelaram contra Deus. E aí Deus disse, Moisés, depois de Moisés interceder pelo povo, o Senhor falou, Moisés, vá para Canaã, vá para a terra que eu indiquei ao seu pai Abraão, Isaque e Jacó. Mas eu não irei com vocês, porque esse povo é um povo de dura cerviz. Esse povo tem escolhido outros deuses. Eu não irei mais com vocês. Olha só que lição tremenda, queridos. O pecado afasta Deus do seio da igreja. O pecado afasta a presença de Deus da nossa vida. E eu te pergunto, qual é a razão de existirmos como igreja e como indivíduos, se não for a presença de Deus no nosso meio? E aí Moisés fica desesperado com aquela experiência. Nós vivemos hoje em uma época onde Deus tem sido expulsado da igreja cristã brasileira, onde indivíduos estão cometendo pecados em rebelião contra Deus, estão tentando adaptar e subverter a Bíblia às suas paixões carnais e não estão preocupados com a vontade, com a entronização de Deus no meio da igreja cristã. Estamos vivendo em uma época sombria e assustadora. E então, Moisés, ao ver isso, como bom pastor, como homem de Deus, comprometido com as suas almas, com as ovelhas, com aquelas pessoas pelas quais Jesus morreu, diz ele, Senhor, eu não me atreverei a dar um passo daqui se o Senhor não for à frente do nosso povo, do seu povo, melhor dizendo. E aí Deus diz, tudo bem, Moisés, eu irei com vocês. E Moisés diz então, Senhor, eu quero te pedir algo. Eu quero uma confirmação de que o Senhor estará conosco. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Me mostra a tua glória. E aí Deus segue então a passagem no versículo 19, responde o pedido de Moisés dizendo, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então Deus responde a Moisés dizendo, Moisés pediu, Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus diz, tudo bem, Moisés, eu te mostrarei a minha bondade, dando a entender que a bondade de Deus é a sua própria glória. Que a glória tem uma relação com o caráter de Deus. E para confirmar essa conclusão, vamos ao capítulo 34 de Êxodo agora, o capítulo seguinte. Moisés, então, ele se consagra, ele lavra 2 tábuas de pedra e na madrugada, assim como estamos fazendo aqui, queridos, essa história de alguma forma é uma lição prática para nós. No meio da madrugada, Moisés vai ao Monte Sinai e ele vai até a presença de Deus. Ele vai buscar comunhão com Deus. Para quê? Para ver a sua glória. Deus revelará a sua glória para Moisés no meio da madrugada, assim como estamos fazendo aqui, e, portanto, peça ao Senhor, Senhor, estamos aqui porque queremos ver a tua glória. E aí Deus vai responder no versículo 6, ele diz, antes disso, um pouco antes, ele diz assim, Moisés, quando eu passar, você não pode olhar para mim, porque se você olhar diretamente para mim, você será consumido. Então eu vou esconder você no meio de uma penha. Eu fico imaginando essa cena, deve ter sido algo simplesmente fenomenal. Você já imaginou Deus pegando Moisés com a sua mão, escondendo Moisés atrás de uma penha e passando, até que então Moisés olha para Deus de costas? Deve ter sido uma cena fantástica. E aí então, quando Deus passa, diz o versículo 6 de Êxodo, capítulo 34, e passando o Senhor diante dele, proclamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. O texto segue, mas até aí já é o suficiente. Se você notar, nós temos aqui vários atributos do caráter de Deus. São aspectos do caráter de Deus, da personalidade de Deus. Deus é compassivo, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Ou seja, queridos, Moisés pediu para ver a glória de Deus. E o que foi que Deus revelou para Moisés? O seu próprio
caráter. Portanto, quando a mensagem do primeiro anjo diz temei a Deus e dai-lhe glória, a mensagem está dizendo, em outras palavras, que nós, como indivíduos, como igreja, como corpo de Cristo, em nome de Jesus e pelo poder de Deus, existimos nessa geração caída, corrupta, depravada, para refletir ao mundo o próprio caráter de Deus. O caráter de Deus. Olha que coisa bela. Para não ficar apenas na minha conclusão, aqui imaginária e lógica, eu quero compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aí? Estão vendo os slides? Ok? Certo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, rapidamente, o que diz, por exemplo, sobre esse assunto o pastor John MacArthur. Não é um pastor adventista, mas eu fiz isso de propósito, para mostrar a vocês que não apenas adventistas chegam a essa conclusão. E o pastor John MacArthur vai dizer a respeito da glória de Deus no livro Face a Face com a Sua Majestade, a que a glória de Deus exatamente se refere. Ela é a soma dos seus atributos e de sua natureza divina. Ou seja, a glória de Deus é a soma, é o conjunto de todos os atributos de Deus, ou seja, do seu próprio caráter. Isto é a glória de Deus. Ellen White, agora, falando sobre o mesmo tema, ela é ainda mais clara, dizendo assim: vosso espírito pode ser levado em cativeiro à vontade de Cristo, e ele pode colocar sobre vós sua própria imagem. Contemplando, sereis transformados de glória em glória, de caráter em caráter. Você pode dizer um amém aí na sua casa. Sabe por que nós temos que dizer amém de vez em quando ouvimos assim uma mensagem, uma pregação? Porque o amém é uma resposta audível da igreja, dando autorização ao Senhor para fazer aquilo que acabamos de ouvir. Porque se bem é certo que Deus conhece o nosso coração, mas na batalha entre o bem e o mal, nós precisamos expressar isso exteriormente, dizendo, assim seja, eu desejo isso para a minha vida. Então, Ellen White está aqui comparando a glória, a contemplação de glória em glória, dizendo que o nosso caráter será transformado pouco a pouco. A glória, portanto, é o próprio caráter de Deus. Eu quero ainda ir um pouquinho mais além. E Ellen White vai explorar um aspecto principal do caráter de Deus que precisa ser refletido na nossa vida nessa época. Muitos perfeccionistas têm deturpado o sentido, inclusive, dessa missão da igreja, imaginando que refletir o caráter de Deus tem relação com coisas importantes, como, por exemplo, reforma de saúde, enfim, outros aspectos aí que perfeccionistas citam, mas não é o essencial. Não é aquilo que realmente a Bíblia e Ellen White citam quando falam de refletirmos o caráter de Deus. E aqui ela vai entrar nesse aspecto principal do caráter do Senhor, dizendo assim, olhem que texto profundo, do capítulo 1 do livro Desejado de Todas as Nações. Mas os seres remidos e os não caídos encontrarão na cruz de Cristo sua ciência e seu cântico. Ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor. E aí ela vai seguir ainda dizendo, olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é o quê? É dar, é repartir, é dividir. Queridos, o maior aspecto da face de Deus, da glória de Deus, é a sua abnegação, o seu amor altruísta, esse amor desinteressado. Portanto, quando a Bíblia diz que devemos refletir a glória de Deus na nossa vida, ela está nos desafiando a vivermos uma vida de abnegação, de entrega, de sacrifício, de altruísmo. Vivermos para a glória dele é se estarmos dispostos a morrer para que o Senhor seja honrado na nossa vida. A natureza nos ensina isso. A natureza nos ensina isso. E é o que eu acho mais fantástico de tudo.
Lembra que a Bíblia diz que a natureza, ela revela a glória de Deus? Você lembra disso? Eu moro aqui no campo, próximo de Curitiba, numa região um pouquinho mais retirada. Eu me recordo que, há algum tempo atrás, o meu sogro e eu plantamos aqui na chácara uma garrafa PET de feijão. Sabe quantos quilos de feijão nós colhemos depois de plantar uma garrafa PET? 50 quilos de feijão. Sabe o que eu aprendo com a natureza? A natureza não tem miséria. A natureza, ela se doa. A semente lançada no pó da terra, ela morre para depois dar ainda mais para beneficiar a humanidade. Queridos, eu tenho aqui no vizinho, nós temos aqui um pé de abacate, que foi a própria natureza que plantou. Aí você coloca ali um caroço de abacate. Quantos abacates esse abacateiro vai dar? E por quantos anos ele vai alimentar quantas pessoas? Sabe o que eu aprendo com a natureza? A natureza reflete a glória de Deus. Mas, infelizmente, continua Ellen White, no texto que acabamos de ler, que o pecado manchou a perfeita obra de Deus. Todavia, permanecem ainda os traços de sua mão. Mesmo agora, todas as coisas criadas declaram a glória de sua excelência. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe qual é o grande desafio nosso como igreja nessa época para refletirmos a glória de Deus? Que Deus elimine do nosso coração esse egoísmo maldito. Eu fui criado como alguém extremamente egoísta. E Deus tem me dado lições tremendas no meu casamento para aprender a glorificá-lo através da minha vida. Eu fui criado com a minha mãe me servindo na mesa, arrumando a minha cama, recebendo elogios assim frequentes nas escolas por onde passei e estudei. Eu era uma pessoa e ainda luto contra esse pecado maldito do egoísmo. E sabe por que é tão importante isso que estamos dizendo? Porque, embora nós, adventistas, entendamos que o grande conflito no fim dos tempos, ele se desenvolve através da marca da besta e do selo de Deus, que é o domingo e o sábado, isso é só a expressão visível de algo que acontecerá aqui dentro do nosso coração. Ellen White diz que a verdadeira batalha na cruz do Calvário aconteceu através de dois caráteres distintos. E ela diz assim, que na cruz do Calvário, o amor e o egoísmo se enfrentaram face a face. Era Cristo representando o mistério da piedade, o amor abnegado, altruísta, que se entrega, se doa, e o diabo representando o mistério da iniquidade, o egoísmo maligno, satânico, que só pensa em si mesmo. E hoje, nós, como igreja, só vamos refletir a glória de Deus para o mundo se vivermos a plenitude do amor abnegado e altruísta de Deus. Para nós irmos para a conclusão do nosso tema, vamos voltar aqui. Eu queria convidar você agora a voltar para o texto de Êxodo, mas nós vamos para o capítulo 34, perdão. E eu quero que você leia o versículo 29, para vermos o que aconteceu com Moisés, quando ele viu a glória de Deus. E a Bíblia diz que ele passou 40 dias na glória, na presença de Deus, sem comer e beber. A glória de Deus é fantástica, ela alimenta, ela sacia a sede da nossa alma. E aí, então, o texto vai dizer, versículo 29, quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto, o que aconteceu com a pele dele, queridos? Resplandecia depois de haver o quê? Falado com Deus, passado tempo na presença de Deus. Meus queridos, olha aqui para mim, preste muita atenção. É impossível passar tempo na presença de Deus e não sermos afetados e influenciados pela glória e pelo caráter dele. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de conversar com alguém e alguém dizer que você é uma pessoa diferente, que há uma luz em você. Eu já passei por algo semelhante a isso em um momento específico, quando estava em uma missão lá no Rio de Janeiro. Da pessoa olhar e dizer, olha, eu vejo algo diferente em você. Isso é maravilhoso.
Essa experiência se repetiu várias vezes na vida e na trajetória dos filhos de Deus. No livro Grande Conflito, Ellen White diz que a face de Lutero na dieta de Worms refletiu a glória de Deus. A Bíblia também diz que o próprio Estevão, quando estava a ponto de morrer, ele refletiu a glória de Deus na sua face. Alguns biógrafos de George Whitefield diz que quando ele estava a ponto de morrer, pregando a sua última mensagem para uma multidão de pessoas, diz que a glória de Deus se refletia na face dele. Porque eram homens e mulheres que passavam tempo na presença de Deus. E a glória de Deus, ela é pegajosa. Quando você passa tempo na presença da glória do Senhor, você é afetada por ela. Então, para a gente concluir, queridos, o que significa glorificar a Deus? É refletir o caráter dele. E se você passa tempo contemplando a ele, se alimentando dele, o seu caráter será modificado. Quando Moisés desceu do monte, refletindo no seu rosto a glória de Deus, o que é mais impressionante não é a luz que estava na face dele, mas é o caráter dele que foi modificado, queridos. Você lembra quem era Moisés? Moisés talvez era um homem como muitos de nós aí, de vocês que estão assistindo essa mensagem. Era um homem sanguinário. Moisés era um homem frio, um homem calculista. Você lembra da história? Que ele matou um egípcio, ele olhou para o lado para ver se não tinha ninguém, depois ele ocultou o seu pecado. Então era um homem assassino. Era um homem extremamente pecador, como qualquer um de nós. Mas quando ele passa tempo na presença de Deus, e aí depois, não vou pedir para você abrir para ganharmos tempo, mas depois você leia em Números, capítulo 12, verso 3, e você verá em quem Moisés foi transformado. Porque o texto diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Louvado, glorificado e bendito seja o nome de Deus, que pega pecadores caídos, homens de caráter ruim, como eu, uma mente caída, arruinada. Queridos, vocês não sabem quem que era o irmão Jefferson. O irmão Jefferson gostava de contemplar coisas que Deus abomina. Eu tinha um ídolo na minha vida que se chama Eminem. Não sei quantos conhecem, um cantor de hip hop norte-americano. E eu me vestia igual a ele. Eu usava roupas como ele. Aqui em Curitiba a gente chama de maloqueiro. Não sei como é que vocês chamam aí no Ceará, mas aqueles caras que se vestem com calça extremamente grande, a cueca de fora, e uma camisa larga, e falava um monte de palavrão, tinha problemas com a minha mãe, porque o Eminem, inclusive, tem problemas sérios de relacionamento com a mãe dele. E é lógico que eu sou transformado pelo que eu contemplava, mas a partir do momento que o objeto entre aspas, da minha contemplação passou a ser a Bíblia, Jesus e Deus tem transformado dia a dia, e eu ainda estou nesse processo, o meu caráter. E este é o desejo do Senhor. E aí, para concluirmos, nós vamos ler o último texto de Coríntios. Abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E aí, com eles, concluímos a nossa reflexão. O texto diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 38. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida Atualizada. Diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Meus queridos, o desejo de Deus para a nossa vida, o propósito de existirmos como cristãos e como igreja, é vivermos para a glória de Deus. E esse texto nos diz que se nós contemplarmos essa glória, não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós seremos transformados. Você que tem dificuldades com a sua avareza, se tornará uma pessoa liberal, abnegada. Você que é orgulhoso ou orgulhosa, se tornará alguém humilde. Você que é alguém extremamente iracundo, se tornará em alguém manso, como acabamos de ler aqui na experiência de Moisés.
Jesus diz em João capítulo 15, se não me engano, versículo 10, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E que frutos são esses? Os frutos do Espírito Santo. O que esse texto de Coríntios está dizendo é que se nós gastarmos tempo no Monte Sinai, como estamos fazendo aqui agora, na presença de Deus, todos os dias, o caráter dele se transformará ou será comunicado para nós e nós vamos refletir em nome de Jesus o caráter de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nessa geração escura e tenebrosa que vivemos, a demonstrar para as pessoas na nossa vida que nós somos diferentes, não tanto por aquilo que falamos, mas pelo cristianismo que vivemos. Deus nos ajude a sermos cristãos na nossa casa, na nossa vizinhança, na universidade, na escola. Não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é a glória de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe e que a glória de Deus se reflita na sua vida, em nome de Jesus.